esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na nossa caminhada paulina, nós estamos vendo Paulo que chega a Atenas. Atenas é o grande centro cultural e intelectual do Império Romano. Dizem os estudiosos que Roma conquistou Atenas pela força, e Atenas conquistou Roma pela cultura. O povo ateniense era um povo extremamente filosófico, pensador. Em contato com a cultura romana, eles adquiriram o hábito religioso de cultuar diversos deuses. É por isso que na cultura grega, ou greco-romana, nós encontramos nas cidades inúmeros panteões, que são templos dedicados a divindades como Afrodite, a deusa do amor, Zeus, o grande pai criador, e tantos outros deuses como nós vemos na mitologia, Poseidon, Hades e tantos outros que fazem parte do nosso mundo imaginativo. Queridos irmãos e irmãs, Paulo, andando por Atenas, ele percebe que o povo é um povo religioso, porque dentro das casas tinha-se o costume de ter pequenos altares aonde as famílias dedicavam seus momentos de orações aos seus deuses. Um costume que até pouco tempo ainda existia entre nós. Quem aqui nunca viu ou se lembra do altarzinho que a vovó tinha em casa? O lugar santo que ninguém podia nem chegar perto. Se lembra desse altarzinho que a vovó tinha? Aquele canto dedicado na casa que era sagrado. Lá ninguém rela, lá ninguém mexe. Porque é um lugar de oração. Queridos irmãos e irmãs, vendo essa religiosidade, Paulo se aproveita e no Areópago, que era um grande anfiteatro, ele começa a sua discussão filosófica. Por que Paulo sente-se tão bem falando com os atenienses? Ele era de formação greco-romana. Paulo tinha uma mãe que era judia, da tradição judaica, mas o seu pai era uma pessoa importante em Roma. Por isso ele teve a oportunidade de estudar com os melhores professores, e ele tem o que a gente chama de retórica, a arte de falar em público. E é interessante que o discurso de Paulo começa com um elogio. Vejo, atenienses, que em tudo vós sois religiosos.
Encontrei em diversos templos, e aqui há o Deus desconhecido. E Paulo aproveita e fala e anuncia esse Deus desconhecido. E é interessante nós notarmos que os atenienses, eles prestam atenção em Paulo, até o devido momento em que Paulo toca num ponto crucial para os atenienses. Para os atenienses não existe ressurreição. Eles entendem a vida e a história como sendo um círculo. Ou seja, a história é cíclica, que ela começa num ponto, vai adquirindo o seu contorno, chega no seu ápice e depois ela começa o seu declínio, até chegar num ponto em que ela zera, num ponto em que ela termina e recomeça novamente, um eterno círculo. E para o ateniense, nessa vida, nesse círculo, não existe eternidade, pois existe a finitude. Não existe a reencarnação ou a ressurreição. Para ele, como é um povo filósofo, morreu, não existe um algo depois. É por isso que falar de ressurreição, para alguns foi causa de zombaria, para outros foi causa de escárnio. Não quiseram, vem outro dia, a gente debate isso. Mas percebe-se que mesmo entre aqueles que estão ali, há muitos que têm uma sede, uma fome de saber e de entender o que acontece com o ser humano após a sua existência aqui na terra. E é exatamente buscando esse algo mais que Paulo atrai alguns atenienses até si. Porque, queridos irmãos e irmãs, o maior medo do ser humano não é o ladrão, não é a guerra e não é nem mesmo a morte. O grande medo nosso é o que tem do outro lado. Porque até chegar na morte a gente sabe. E o depois? Aí que assusta. É aí que a gente começa com zombaria. É aí que a gente começa a procurar respostas no mundo, sendo que a verdadeira resposta está aqui, no dado de fé que nos é dado, nos é concebido pelo nosso próprio Deus, a vida eterna, escondida porque nós pecamos, mas manifestada, revelada pelo seu Filho Jesus Cristo no momento da sua ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, nós não fomos criados por Deus para um nada existencial. Pelo contrário, fomos resgatados pelo seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos, no nosso momento de concepção até o nosso momento de Páscoa, de passagem, fôssemos agraciados por Deus e elevados à condição divina de filhos e filhas amados do Pai. Nós não podemos nos contentar em ver e acreditar, irmãos e irmãs, numa reencarnação como se isso fosse o fundamento do ser humano. Nós não podemos acreditar que não existe um nada depois dessa existência, porque nós temos um Cristo que na Eucaristia se dá como pão, se dá como corpo, vinho e sangue, alimento e bebida, para que nós possamos, transformando nesse corpo divino, assumir definitivamente a nossa divindade. Nós não podemos nos deixar levar pela nossa materialidade, pela nossa fraqueza humana,
Porque nós não somos apenas humanos, nós somos divinos. Conhece algum ser que tem capacidade de abstrair, de pensar no futuro, de contemplar o transcendental? Você conhece algum ser que é capaz disso? Não. Apenas nós. Porque nós fomos agraciados com uma eternidade dentro de nós. Fomos criados por Deus para transcender este momento humano pela graça e pela misericórdia de seu Filho Jesus Cristo. E como nós podemos compreender isso? Através da vida do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é a narrativa logo após a Santa Ceia, em que Jesus fala que Ele tem muito a ensinar, mas nós não estamos ainda preparados para compreender. Mas Ele garante que virá alguém que irá sussurrar, que irá nos ensinar, que irá nos admoestar para o correto seguimento da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com certeza você já ouviu aquela vozinha dentro da sua cabeça, né? Aquela vozinha que fala: não vai fazer isso que você está errado. Ou aquela vozinha que quando nós ouvimos a palavra de Deus fala: o que isso tem a ver com a minha vida? O que Jesus está tocando em mim? O que Deus está planejando para a minha vida? Essa vozinha que impede que nós façamos coisas erradas e que nos inspira a compreendermos a palavra do Pai, o seu Verbo encarnado, se chama Paráclito, Espírito Santo de Deus dentro de nós, que vem morar em nós desde o momento da nossa concepção e nos é dado no momento do nosso batismo, que nos é confirmado quando nós atingimos a maturidade, e que não importa, por mais pecador que nós sejamos, ela não nos abandona. Aquela vozinha que quando você vai dormir, você fez alguma coisa de errada, se maltratou o marido, se maltratou a esposa, se foi infiel, ou se você não foi plenamente pai, não foi plenamente mãe, vai lá e começa a conversar com você, não te acusando, mas te orientando. Uma vozinha que toca o fundo da sua alma e a intimidade do seu coração, te tornando dócil. Você já teve momentos de fúria? Momentos em que você quis tacar o piano na cabeça do outro? Não. Aquele momento em que você está cozinhando, cortando os legumes, preparando o almoço, chega aquele chato lá e começa na tua orelha, e você junta a faca, e você fala: agora vai. E de repente vem uma vozinha e acalma o teu coração, acalma o teu ser. Você já fez essa experiência? E está com uma chave, essa chave de grife, essa chave de cano na mão. Agora eu racho a cabeça desse fiscal, desse supervisor. E de repente aquela arma cai da sua mão e tudo aquilo que você sentia desaparece. Você já teve esse momento? Isso se chama ação do Espírito Santo, que não deixa você ser seduzido pelo demônio, porque quando você quer fazer um ato de maldade, um ato de destruição, ele vem e fala: para, porque isso não é digno de um filho de Deus. Espírito Santo que
que olha para você e diz: vai comungar porque você precisa deste pão eucarístico, deste pão que é o próprio Jesus Cristo. Vai até o Padre confessar porque existe algo que está te perturbando. Esta é a ação do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que quando nós nos abrimos plenamente a Ele, Ele vem curando, Ele vem transformando todo o nosso ser. E nisso consiste o repouso no Espírito, que tantas vezes nós já vimos acontecer aqui na nossa igreja. O repousar no Espírito é sentir o fogo de Deus incandescendo dentro de nós, a ponto de nós não resistirmos a Ele e nos deixarmos ser abraçados. E quando a gente desperta desse repouso, nada mais existe em nós a não ser o amor de Deus. Isto é o Espírito Santo de Deus. Amor. Amor que queima sem destruir. Amor que inflama e te consome para que o outro seja feliz. Espírito Santo de Deus, que está dentro de você e brilha como um farol, a iluminar e atrair a todos, para que você seja instrumento de Deus na cura, na libertação e na transformação da vida de todos. Amém? Querido irmão, querida irmã, eu queria que agora todos nós ajoelhássemos. Humildemente nos reclinássemos no nosso banco, fizéssemos um apelo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele jamais nos abandone. Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio. Espírito Santo de Deus, socorre a nossa igreja. Espírito Santo de Deus, manifesta o seu poder, curando, libertando, apaziguando todas as chagas que existem dentro de você. Espírito Santo de Deus, vem e faz de mim o seu templo. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. Desça e permaneça para que nada possa atingir. E revigorado pela sua força, possas caminhar em pé, de cabeça erguida, rumo à terra prometida, rumo ao paraíso onde corre leite e mel, rumo à casa, à morada, onde o próprio Jesus Cristo nos espera, de braços abertos e coração alegre, pois Ele acredita em seus filhos, Ele acredita em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o canto das ofertas.